Então tá, pessoas, eu sou o professor Hidrogério e nós somos os Cacholas. Quer receber os nossos conteúdos? Não te esquece, se inscreve nos nossos canais e ativa o sininho. Então tá, galera, nosso papo aqui hoje vai ser sobre ligações do tipo sigma, ligações do tipo pi e hibridização do carbono, certo? Então vamos lá, vamos começar por ligações sigma e ligações do tipo pi. O que são as ligações sigma e o que são as ligações pi? Bom, a ligação sigma é uma ligação simples e ela se estabelece quando dois átomos se ligam por uma ligação simples, uma ligação dupla ou uma ligação tripla. O que isso quer dizer? Que a ligação sigma sempre vai existir, tá? Nessa situação de dois átomos aí se estabelecendo uma ligação, certo? Uma ligação covalente daí, ok? Já a ligação pi, ela vai ocorrer quando? Bom, a ligação pi é uma ligação dupla ou tripla, né? E ela vai se estabelecer quando dois átomos se ligarem por ligação dupla ou por uma ligação do tipo tripla. O que eu consigo perceber, então? Que ligações do tipo π só vão ocorrer quando eu tiver ligações do tipo dupla ou ligações do tipo tripla, certo? Bom, aí eu coloco para vocês o seguinte, ó, um lembrete sobre as ligações. Então, olha só. Quando é que eu tenho uma ligação sigma? Quando eu tenho uma ligação simples. Então, uma ligação simples me leva para uma ligação do tipo sigma. Quando eu tenho uma ligação dupla, uma ligação vai ser sigma e a outra ligação vai ser do tipo π. E quando eu tenho uma ligação do tipo tripla, uma ligação vai ser sigma e duas ligações vão ser do tipo π, certo? Bom, então olha só, para a gente exemplificar isso, eu coloco um composto, né? E coloco aqui onde são as ligações sigma e onde estão as ligações π. Então, como vocês podem perceber, ó, aonde tem as ligações, todas onde tem ligações do tipo simples, tá? Certo? Todas elas são do tipo sigma, independentemente com quem for, certo? Então, olha só, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, carbono, tá? E as ligações do tipo π aparecem quando? Aqui quando eu tenho a dupla. Então, olha só, na dupla, uma é π e uma é sigma. Ó, na outra dupla, uma π e outra sigma, certo? Então, ligação sigma e ligação π é barbado. O que eu não posso esquecer? Que isso ocorre nas ligações covalentes e que ligações do tipo simples são do tipo sigma, ligações duplas e triplas, além da sigma, também possuem as ligações do tipo π, certo? Barbada, né? Beleza? Bom, e a hibridização do carbono? O que é a hibridização do carbono? É a união de orbitais atômicos incompletos, certo? Então é um fenômeno natural que ocorre em alguns elementos químicos, dentre eles o carbono, que é o que a gente vai focar aqui, tá? Permite que os átomos do carbono sejam capazes de realizar 4 ligações químicas, certo? Então, o nome, muitas vezes, ao invés de hibridização, também vem o nome de hibridação, certo? Mas é exatamente a mesma coisa. Então, vamos lá, vamos começar pela hibridização do carbono, quando ele hibridiza em sp3. O que dá para eu perceber? O carbono no estado fundamental, ele tem essa configuração aqui, certo? Então, esses quadradinhos eu vou chamar de orbitais, certo? E as setinhas eu vou chamar de elétron. Então, se ele tem 6 elétrons, eles são distribuídos dessa forma aqui. O que acontece daí? Esse orbital 2s, ele recebe uma energia e este elétron aqui, ó, ele migra para esse orbital vazio. Quando isso acontece, o que vai se suceder daí, né? Eu vou poder fazer 1, 2, 3, 4 ligações, certo? Então, se o carbono não está no estado excitado ou hibridizado, eu não consigo fazer as 4 ligações que eu teria aqui. Então, quando ele recebe uma energia, certo? O elétron migra desse 2s para o 2p vazio, automaticamente eu tenho a hibridização do carbono, certo? Então, aqui eu estou vendo aqui, ó, os 4 orbitais hibridizados. Então, para exemplificar aqui, eu boto uma molécula de metano para vocês, onde que eu enxergo essas 4 ligações. Olha só, eu tenho uma ligação hidrogênio-carbono, então estou representando ela aqui. A outra ligação hidrogênio-carbono, estou representando ela aqui.
a outra ligação hidrogênio-carbono. Estou representando ela aqui. E a última ligação hidrogênio-carbono, que graças ao estado hibridizado, está acontecendo aqui. Então aqui ó, eu consigo perceber as 4 ligações que o carbono vai fazer. Então o carbono sempre vai fazer 4 ligações, certo? E daí eu consigo perceber além disso o quê? Que toda vez que eu tiver somente ligações do tipo simples, certo? Aqui no carbono, ó, o carbono recebendo só ligações do tipo simples, eu vou ter uma hibridação do tipo sp3, ó. Um S e os 3 P's daí, certo? Então a hibridação vai ser do tipo sp3. Além disso, eu também consigo perceber que a geometria dessa molécula aqui é tetraédrica e o ângulo de ligação é de aproximadamente 109 graus e 28 minutos, ok? Então, de novo, todos os carbonos que tiverem somente ligações do tipo simples, tá? Terão hibridação do tipo sp3, terão uma geometria tetraédrica e terão um ângulo de ligação de 109 graus e 28 minutos, certo? Bom, e a hibridação do carbono do tipo sp2? A situação é a mesma, está no estado fundamental, recebe energia, o elétron migra, fica para o estado hibridizado. Aqui eu represento para vocês, olha só, tipo, como se fosse 2 carbonos aqui, tá? Então eu tenho um carbono aqui e o outro carbono que é esse aqui. Olha só, agora vamos lá. Esse hidrogênio aqui, certo? Esse hidrogênio, ele vai entrar aqui. Esse hidrogênio aqui vai entrar aqui. Essa ligação química que eu estou vendo entre carbono e carbono, ela vai acontecer aqui, certo? E a ligação π vai acontecer aqui. No carbono de baixo, ó, um hidrogênio vai entrar aqui, o outro hidrogênio vai entrar aqui, a mesma história, ó. A ligação sigma acontece aqui no compartilhamento entre esses 2 orbitais e a ligação π acontece no compartilhamento entre esses 2 orbitais. E daí tu tem o quê? Um estado hibridizado que a gente chama de sp2, certo? Por quê? Porque um orbital é reservado para a ligação π, então um orbital p do tipo puro. O que consigo perceber além disso? Eu consigo perceber que a geometria desse carbono aqui, ó, ela vai ser trigonal planar e o ângulo de ligação vai ser de 120 graus. Então, todo carbono que estiver com uma ligação dupla sempre vai ter hibridação do tipo sp2, sempre a sua geometria vai ser trigonal planar e sempre o ângulo de ligação vai ser de 120 graus, certo? Bom, seguindo, eu tenho a hibridação do carbono que é do tipo sp. Mesma coisa. No início, ele está no estado fundamental, né? Recebe energia, o elétron migra para o orbital vazio e daí eu tenho o estado hibridizado. Então aqui eu represento, ó, esse estado excitado desse carbono e esse estado excitado desse carbono. Então vamos lá. Esse hidrogênio vai entrar aqui, certo? A ligação sigma que eu estou vendo, agora eu tenho uma tripla ligação, né? Então uma é sigma e 2 é π, como a gente viu anteriormente. Então a ligação sigma está acontecendo nesse compartilhamento aqui. E as 2 ligações do tipo π, uma acontece aqui e outra acontece aqui, certo? Nessa situação aqui, eu tenho o quê? O estado hibridizado é de um S e um P. Por isso que eu tenho uma hibridação chamada do tipo sp, porque os outros 2 orbitais que eu tenho aqui, ó, pode ver, eu tenho 1, 2, 3, 4, que são as 4 ligações de carbono. Só que 2 orbitais, esses 2 orbitais p puro, eles estão reservados para as ligações do tipo π. Agora eu chamo a atenção para vocês para mais um detalhe. Um carbono entre 2 duplas, ele faz exatamente a mesma hibridização de um carbono com uma tripla. Então, esse carbono aqui, ó, tem dupla e tem dupla. Ele também tem hibridização do tipo sp daí, certo? Então, eu tenho uma hibridização do tipo sp aqui, ou eu tenho hibridização do tipo sp aqui e do tipo sp aqui. O que dá para me perceber além disso? Que a geometria é linear, né? Porque ela é uma reta, e que o ângulo de ligação entre um carbono e outro fica de 180 graus. Então, toda vez que eu enxergar um carbono com ligação do tipo tripla, certo? Ou um carbono entre 2 duplas, vejam bem que eu friso sempre que é o carbono, porque essas hibridizações são do carbono, certo? Hibridizações do carbono. Então, toda vez que eu enxergar um carbono com ligação tripla ou entre 2 duplas, eu vou dizer que ele tem uma hibridização do tipo sp
que ele tem uma geometria do tipo linear e que o seu ângulo de ligação é de 180 graus, certo? Beleza? Aqui, ó, eu coloco dois exemplos aqui para a gente dar uma trabalhada. Então, vamos ver aqui quais as hibridizações que existem em cada um desses carbonos. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Então, esse carbono, ó, ele recebe uma dupla do tipo sp2. A hibridização dele. Esse carbono também está ligado numa dupla do tipo sp2. Esse carbono também ligado numa dupla sp2, ligado na dupla ele é sp2, ligado na dupla ele é sp2 e ligado na dupla ele é sp2. Agora esse carbono aqui é do tipo sp3, por quê? Porque ele só tem ligações chegando nele só do tipo simples daí, certo? Nesse outro exemplo, ó, aqui um carbono que só tem ligação simples é sp3. Aqui um carbono de ligação tripla, sp. Outro carbono com ligação tripla, sp. Um carbono com ligação simples, sp3. Carbono de ligação simples, sp3. E carbono de ligação simples, sp3. Certo? Beleza? Então vocês podem perceber que hibridização de carbono é tranquilo, é fácil. O que eu tenho que enxergar? Eu tenho que enxergar quais as ligações que estão chegando no carbono e perceber o seguinte: se é simples, sp3. Se é dupla, sp2. Se é tripla ou entre duas duplas, sp. Certo? Gostaram? Beleza? Viram que é barbada, né? Então ficamos até a próxima aula daí.